Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Hoje aqui nós estamos no segundo domingo do Advento, ainda não estamos, né? Estamos gravando evidentemente antes, e você deve receber esse podcast um pouquinho antes do final de semana para se preparar para rezar no domingo. E então, segundo domingo do Advento do ano B, nós começamos aqui com o Evangelho de Marcos. É isso mesmo, Poé? Isso. São Marcos de 1 a 8. É o início do Evangelho de Marcos, nós estamos exatamente no ano B, e no primeiro domingo do Advento a gente não começou no Marcos 1, né? Pois Agora é. vamos começar no segundo, com o início do Evangelho, exatamente neste ano B, que é dedicado a São Marcos. São Marcos vai nos acompanhar durante o ano B todinho, e hoje nós estamos começando. E eu me lembrei de um meme muito legal que eu vi esses dias, que ela tinha assim os 4 evangelistas, e aí tinha assim, Mateus. Nós vamos falar do evangelho, mas antes deixa eu aqui contar aqui a genealogia de Jesus e tal. Aí Lucas chegava e dizia, vamos falar o evangelho de Jesus Cristo, mas antes deixa eu aqui contar como foi que ele nasceu e tudo mais. Aí João dizia, não, vamos contar o evangelho de Jesus, mas antes deixa eu explicar aqui no começo, no princípio era o verbo. Aí Marcos diz, vamos começar com o evangelho de Jesus. Vamos começar com o evangelho de Jesus. E aí entra no Jesus Marcos, mesmo, o próprio Jesus, né? Nem Marcos genealogia, nem não tem, criação, não tem história nem antes, não tem nada nascimento, não. não. O próprio. Vamos começar. E aí já entra valendo. É legal isso também de dizer que ele começa dizendo o começo, né, o versículo 1, o começo do Evangelho de Jesus Cristo, Isso Filho do de Deus. Evangelho. O início. Princípio também. Esse É, princípio remete também ao Gênesis, né? the Porque eu acho que beginning. tanto Marcos como João que fala desse arre, que é o no princípio lá do Gênesis, né? Então, está começando um novo tempo. No caso aqui, Marcos também tem essa referência ao Gênesis, né? O Gênesis, de arqueologia, de arque do passado, do antigo, do começo. Eu achei legal porque, assim, eu também a única coisa que eu fui ver aqui de estudar um pouco mais aprofundado desse evangelho foi o grego, né, eu dei uma lida aqui no grego, tem um monte de palavrinha bem conhecida nesses 2 primeiros versículos. A gente começa eu achei muito, assim, é bom sempre lembrar, né, do Evangelion, né, do que é o Evangelion, né, o evangelho de Jesus que ele fala, e também muito claro, né, o Huios Theos, filho de Deus. Filho de Deus. Sim, a gente já vai como fazer Marcos, né, entrar direto no business, vamos get down to business. É, a gente vê muita gente criticando, assim, muita gente não, mas dentro do meio acadêmico existem alguns, né, que vão falar que não, a ideia de Jesus como Deus de Deus veio depois, é tardia, a gente vê no Evangelho de João. A pessoa que diz isso nunca leu, nem começou o Evangelho de Marcos, porque ele começa valendo já. O primeiro, né? Quer dizer, alguns dizem que Mateus Aramaico foi o primeiro e que serviu de base, mas Marcos serviu de base também, tanto para Mateus como para Lucas, né? Então, É. se Marcos já começa dizendo Evangelho do Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus, então a teologia joanina, que seria no final do primeiro século, que vai dizer realmente aí do Logos, do Verbo de Deus, Deus de Deus, luz da luz, né? Aí vai ser então, realmente um aprofundamento dessa teologia aí. Mas Marcos já anuncia Jesus como Filho de Deus. Filho de Deus, não tem muito. E mais interessante ainda, assim, mais interessante ainda, como se fosse, ou tivesse níveis de interesse, mas Marcos pega daqui e já vai dizendo, já citando Isaías, já traz o Antigo Testamento e já coloca, ó, a promessa está aqui, não é uma coisa que é. Jesus não surgiu do nada, não, né? No começo tinha João, que estava preparando os caminhos do Senhor, como diz Isaías, e é isso aqui, gente. Tipo assim. Vamos direto ao assunto, ninguém aqui está enrolando, não. Eu vi, aí agora, pai, aí você vai me ajudar e eu quero pedir ao pessoal que está assistindo para colocar nos comentários se você tiver uma fonte disso.
que Marcos era como se fosse secretário de São Pedro, né? Assim, que Marcos e Pedro, Marcos ficou muito tempo, né, auxiliando São Pedro. Então, algumas pessoas, eu vi isso em alguns lugares, mas não tem uma fonte, né, bibliográfica para afirmar com certeza de que esse evangelho muito provavelmente era o que Pedro pregava, né? Que Marcos só fez botar para, assim, botar escrito. Mas como não tem o nome, né? Nenhum evangelho foi diz, ó, sou eu aqui, Marcos, que estou escrevendo isso. Assinatura, não teve Não teve assinatura. uma assinatura, não teve. Inclusive, isso aí eu vi um professor de história da igreja falando. Normalmente, se tem uma assinatura, provavelmente não é do dono, Não é do próprio, né? não é do próprio. Os evangelhos de São Tomé é porque não era de Tomé. Alguém escreveu e disse que era dele, né? Controvérsias, né? Paulo É. fala na carta aos Ah, Gálatas, sim. É. aí ele diz, olha, não, quem Não, escreveu foi o secretário, mas essa é a minha marca, aqui, né? daqui a Eu que minha escrevi, letra. a Não, minha letra. tá aqui, ó. Tu tá vendo aqui, tô escrevendo com a minha letra. Não, é verdade, mas eu tô falando dos evangelhos, né? Não, eu Dos nem me toquei, evangelhos. porque são. Porque, porque senão gera coisas tipo carta de São Paulo aos Hebreus, Também, que, aí também. que nem era uma carta, nem era de São Paulo, nem era aos Hebreus. Então fica difícil. Eu já vi muita gente boa falando Uhum. isso, né? Até pouco tempo se acreditava, né? Essa mudança aí é bem recente. Na liturgia, essa mudança é recente, mas no início. Olha, isso é um parênteses, né? Para a carta É. aos Hebreus. Mas vamos voltar ao Evangelho de Vamos Marcos. voltar para o Evangelho de Marcos. Sim, então é isso aqui que eu percebi essas primeiras coisas, né? Que eu vi o Huios Deus, o Huios Theos, e a outra coisa é do profeta Isaías. Eu achei isso legal, é porque apostelou, que ele fala, que envio o meu profeta, e esse envio aí é apostelou, né? Uma referência aos apóstolos, então ele e aí remete a muitas, até o próprio Paulo se chamando de apóstolo e tudo mais, que não era uma coisa que, no início da igreja especialmente, o título de apóstolo, sei lá, não era uma coisa que era uma linha. Hoje a gente vê apóstolos, eram os 12 mais Paulo. Mas ali no começo, entre aspas, né, São Marcos tá chamando o São João de apóstolo, né, no sentido de enviado, né, mensageiro. E aí e ele chama de mensageiro em grego tá angelos, né? Anjo, o Isso, anjo é mensageiro, o né? anjo é o mensageiro e no grego tá apostello ego angelos. Ele Ahead envia of o meu you, ângelo, eu envio o meu eu mensageiro. vi o meu mensageiro, eu apostelo o meu ângelo. E aí isso me faz ver assim, eu tinha visto, eu me lembrei agora lendo isso, né, que em algumas iconografias, especialmente na igreja oriental, João Batista tem asa. Inclusive, na reciclagem, eu fiz reciclagem esse ano em Budapeste, né, Sim. numa cidade fora de Budapeste, e a gente foi numa igreja e São João Batista estava com asa. E eu digo, vale esse João Batista com asa nesse ícone, que coisa, né? E eu não, nem me toquei, eu olhei que João Batista com asa, beleza, estranho, fechou. Agora, quando eu estava estudando para falar aqui, é que eu vi, é o mensageiro, São João Batista, ele é o Angelos Theos, né? O anjo do Senhor, É. no caso, o mensageiro do Senhor. Eu achei isso legal. Mas é isso, assim. E aí. E a última coisa, a última palavrinha, porque só esses dois primeiros versículos que me chamaram em atenção, especialmente essas palavras, e é o preparar, né? O mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor, ele é catasqueauso, né? De catequese, preparação, né? O, o apóstolo, mensageiro, vai catequizar, vai preparar o caminho, né? Uma riqueza muito grande aqui nesse começo. Mas aí Sim. pronto, já falei tudo que eu tinha para falar. Lógico, depois o Espírito vai suscitar outras coisas, mas isso foi o que eu tinha trazido, assim, preparado para trazer. Me lembro que no primeiro episódio, no primeiro domingo, a gente leu as versões aqui, a litúrgica, a grega, assim, o Evangelho
tradução de Jerusalém, e eu não sei se citei a Tebe, você citou algumas coisas do grego. Eu não sei, porque nós sempre mandamos o texto litúrgico junto com no YouTube, aqui no podcast, a pessoa pode ler também, né? Então, talvez dispense a leitura do Evangelho do dia, né? E como a gente já está introduzindo, já está conversando sobre o próprio, então, talvez dispense a leitura, né? Vamos seguir direto, aí a gente continua aí o comentário deste início aí do Evangelho de Marcos, deste segundo domingo aqui do Advento. Não sei o que é que você acha aí. Sim, vamos seguir. Não sei o que o senhor tem mais para acrescentar aqui antes, não? Desses versículos ou de mais alguma coisa? Outra coisa que chama a atenção também nesse início, quando ele cita o profeta Isaías, né, ele diz assim, né, conforme está escrito no profeta Isaías. E o início dessa citação não é de Isaías, né? É do Malaquias. Ele junta a profecia do Isaías 40, que inclusive está na primeira leitura deste domingo, só começa na metade desse versículo aí, no 3, né? Voz do que clama no deserto, a fim de preparar o caminho. Então, o Isaías 40, que também está na primeira leitura do Evangelho do domingo de hoje, fala da preparação do caminho, mas o envio do mensageiro parece que é uma combinação tanto do Malaquias, que a palavra Malaquias, o profeta, é também um mensageiro, né? Malacai é mensageiro. Então, quando o início do Malaquias, o nome é nome próprio, virou nome próprio, mas o Malaquias é o mensageiro. Mas essa citação do início aqui do Evangelho de Marcos, quando ele fala escrito conforme o profeta Isaías, não é do Isaías. Não é do Isaías, é do Malaquias, está lá no Malaquias 3:1, né? E tem uma referência com Êxodo 23:20, também, que ele vai enviar, o mensageiro vai enviar o anjo à sua frente. É a mesma coisa nesse sentido aí do anjo e do mensageiro. Mas assim, né, voltando então ao Isaías, né, o Isaías da primeira leitura e o Isaías aqui, preparai o caminho do Senhor. Então essa palavra aí, como você coloca aí, o preparar, eu acho que é muito adequada em relação ao João, né? Ele não existe por si mesmo, ele é a voz, né? Ele é o mensageiro, ele é apenas aquele que prepara o caminho. Ele, né? Depois no Evangelho de João é preciso que ele cresça e que eu diminua, né? Vai falar da humildade. Eu não sou digno de desamarrar a sandália, né? Aqui no Evangelho também já fala muito da humildade dele, né? Depois de mim vai vir um que é mais forte do que eu, também fala muito dessa humildade. Mas João não é um personagem que existe por ele mesmo. Ele apenas prepara, ele está à frente, como aquela voz, como o profeta também vai falar, a voz do que clama do deserto, não é a mensagem do que fala, é a voz, né? E a voz que passa, a voz vem, falou, acabou-se. Exatamente, passou, né? Mas a palavra vai ficar, né? Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, né? João vai dizer lá também. Então, esse primeiro ponto aí do preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai, tornai retos, aí também um outro ponto aí, né? Que Isaías já fala também, endireitar, tornar reto o caminho. Então, um dos pontos também para a meditação, para os nossos ouvintes aí também meditarem no dia de hoje, é essa preparação do coração para a chegada do Senhor, para o Natal. A gente faz o advento em preparação do Natal, na primeira e na segunda vinda, né? As duas vindas, São Basílio fala das três vindas aqui, continuamente, né? Mas é a preparação para a vinda do Senhor. O Senhor que veio, mas que ele vem, continua vindo. Então, preparar o caminho porque o Senhor está vindo. Outro ponto também, quando você falou do Evangelho, a Boa Nova, antigamente, essa palavra era usada para as boas notícias dos imperadores, das batalhas. Iam chegar e... Qual é a boa notícia? Não, é porque nasceu o filho do rei. Não, é porque ganhamos uma batalha tal. Uma boa nova, uma boa notícia, um evangelho. Então, o evangelho é essa boa notícia para a chegada
do Salvador, no caso é o Messias que está anunciado aí, né? E nesse caso aqui, ele já, nesse caso específico dessa passagem, né, na literatura, no literal, Jesus está adulto vindo literalmente em pessoa chegar para anunciar. Aqui no nosso contexto do advento, ele há de vir na segunda vinda. Mas assim, primeira e segunda semana do advento é a segunda vinda, e a terceira e a quarta semana do advento seria a Encarnação, a a preparação encarnação, para né? a encarnação que aconteceu, mas que a gente celebra todos os anos. A gente não celebra o É, aniversário de Jesus, né? pelo amor de Deus, que essa não é a ideia do aniversário. E isso me lembra também o Bishop Barron, né, que sempre falava, a boa notícia é Jesus morto e ressuscitado, que para os judeus é loucura, e para os gregos, né, é loucura, para os judeus é escândalo. Porque você vai falar, como é que isso é uma boa notícia? Como é que um homem morto numa cruz é uma boa notícia? Mas é porque essa é a nossa salvação. Eu esses dias estava escutando lá dos tomistas, né, a deificação, o que era, assim, que é a deificação, que não é, a gente não vai se tornar criador, né, porque heresia, não existe isso. Mas eu achei isso muito legal também, perceber que eu não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Essa é a deificação. E aí, quando o senhor falava sobre o João, a vida de João, era exatamente isso. João, a vida dele se tornou a missão dele, que era não que eu diminua e que ele cresça. Eu só existo porque ele existe, né? Eu só vivo porque ele está aqui. Isso também é muito bonito, e eu acho muito interessante também para a gente rezar em relação à nossa missão pessoal, né, nesse advento, especialmente com esse evangelho. Vai chamar a atenção de dizer, não, eu sou, né, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Eu estou aqui só, eu tô anunciando a conversão. Se endireitem, né? Metanoia, volte pro Exato. caminho certo. É. Essa teologia da deificação, ela é a teologia mais do Oriente, né, da Igreja Oriental, do que a ocidental, né? Isso aí, Uhum. inclusive, no livro da Graça, a gente lembra essas duas, essa da história, né, Hum. da graça, que é um conceito do Novo Testamento, mas que já estava lá no Antigo Testamento, né? Mas, voltando então a essa preparação e o personagem de João. João ainda vai acompanhar no próximo domingo também a figura de João Batista. Então, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre essa figura de João. Mas ainda nesse evangelho de hoje, quando você falava aí da metanoia, da conversão, batismo de conversão, essa palavra no grego aí, você Hum. conferir lá, Não, eu não vi qual era. Qual é o é versículo? metanoia, né? É Metanoia metanoia, né? é Vou olhar aqui no versículo 4. Metanoia, é isso mesmo. batismo de metanoia, um batismo de conversão. Quer dizer, o que é a conversão? Você está indo numa direção e precisa voltar, redirecionar a sua vida. Então, um batismo de conversão. E aí me veio também, quando eu estava preparando também, rezando sobre esse evangelho, né? Quando ele diz aqui que todos iam a ele, quando ele Marcos é muito otimista aqui, né? Quando ele diz assim, toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, João os batizava no Rio Jordão. Então, né, é um certo exagero literário dizer que todos iam, que toda a região, porque inclusive alguns chefes, os fariseus, os legistas, os mestres da lei, eles também tiveram resistência ao batismo de João. Não se batizaram, não se fizeram batizar. E aí me vinha uma passagem que também fica muito forte em relação a essa falta de conversão daqueles que não se deixaram batizar por João, né? Lucas 7,30, né? Os fariseus e os legistas, né? Os mestres da lei, não se deixando batizar por João, arruinaram, aniquilaram para si próprios os desígnios de Deus para eles. É muito forte, quer dizer, quando a pessoa não se converte, quando não aceita o batismo de conversão que João está pregando,
de preparação para receber Jesus, a gente pode aniquilar, a gente pode, né, frustrar os desígnios, com outra tradução, né, frustrar os desígnios de Deus tem para nós, como os fariseus e os legistas, não todos, né? Então, teve essa resistência de alguns porque eles não se deixaram batizar Porque a por vontade de João para Deus, preparar a chegada do Messias, né, o Salvador aí. a vontade de Deus é que todos nós sejamos santos, né? Sejamos Pois é. salvos, no caso. Então, É, é um ponto aí de ponto para a nossa oração, para a meditação, né? eu fico Se nós pensando, estamos nos deixando, né, converter a metanoia para receber o Salvador, porque só vai receber quem está preparado, quem se preparou, aqueles que se converteram, aceitando, né, a humildade, né? Aí também essa virtude da humildade que de também João... reconhecer o próprio pecado também, de reconhecer que precisa se converter. Eu acho que esse era o grande problema. Os fariseus e os escribas, os mestres da lei, não reconheciam que precisavam de conversão. Não, tipo assim, eu já sou santo, eu não preciso disso aí, não. Tipo assim, a conversão é para os outros. E aí, até todas as críticas de Jesus, né? Do fariseu que batia no peito e dizia, eu faço jejum 2 vezes por semana, não sei o quê, não voltou justificado. Lucas 18. E aqui, aí a gente vê um contexto de humildade acontecendo aqui. Tanto a pregação da necessidade de conversão, de endireitar, né? Eu me lembro eu estou me lembrando agora do homenzinho torto, daquela música do Cosme, né? Havia um homenzinho torto. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Pois é, E aqui é exatamente, vamos endireitar o caminho do Senhor, vamos vamos endireitar. fazer, vamos colocar reto, e aí reconhecer o próprio pecado, se batizar no sentido, aqui nesse sentido de mergulhar-se na graça de Deus, que aqui ainda não é o batismo, né, de entrada no Sacramento. cristianismo, né, ainda não é o sacramento do batismo, vai ser daqui a pouco, mas e aprender de João que a vida dele só existe em função de Jesus e que ele mesmo reconhece. Eu não sou nada, eu sou quem, né? Não sou nada no sentido de vou desaparecer e eu não tenho o meu valor. Não, ele sabia muito bem o valor dele, sabia muito bem a missão dele, o que que ele devia estar fazendo, né? E estava fazendo aquilo que deveria estar fazendo, que é o que a gente falou um pouco no evangelho passado, perdão, e é que a gente falou no evangelho passado, né, dos empregados, cada um fazendo aquilo que deveria ser feito para quando o seu mestre, né, voltar, encontrar vigilante. Ele estava bem direitinho dentro dos talentos, fazendo frutificar os talentos dele. Não ser omisso, nem ser... qual é a outra palavra aí? Ele teve medo e enterrou o talento, né, do senhor, do dono lá, né, a parábola lá dos talentos lá, né? Então, a indiferença e a omissão. Porque na solenidade lá do Cristo Rei, os que não, os pequenos, os que não acolheram Jesus, que também não reconheceram Jesus, quando foi que eu tive fome e não deste comer? Sim, Eles não identificaram, eles não fizeram nada. Quer dizer, não para ir para o céu, não é porque eu não fiz nada. Exatamente, você disse. Exatamente. Ah, mas eu Então, não fiz. a omissão é, às vezes, muito mais grave do que Exatamente. os atos, né? Então, pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, Não, a indiferença, a omissão é muito forte. fez toda a diferença, né? Muita gente fala, mas eu não faço mal a ninguém, mas se você também não fizer bem a ninguém, tem um problema grave aí. Exatamente, exatamente. Problema grave, porque se eu não faço mal a ninguém, devia estar Não, fazendo bem. exatamente. Deus Jesus aqui, no caso, é muito concreto. A sua salvação depende de você fazer o bem, não depende de você não fazer o mal. Não é uma lista, não é a lista dos pecados contra uma lista de boas ações que pesa os dois. Isso aí é mito, né? Mas é fazer aquilo que Deus te chama a fazer. No caso aqui de João, para evangelizar e batizar com água, e ele batizar no Espírito Santo. Pois é, o final aí também do Evangelho, ele diz, eu batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, né? Acho que em outro Evangelho, ele fala o Espírito Santo e fogo, né? Jesus vai batizar com o fogo do Espírito. Mas no grego não tem fogo, não tem referência a fogo, não.
Não, no fogo não. No Evangelho de Marcos aqui só fala do Espírito Só fala do Santo. Espírito Santo. É na outro evangelho. E outro evangelho fala do Espírito Santo, ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Eu não vou olhar aqui para conferir aqui agora não, mas a gente sabe que o João falava também nesse sentido aí do batismo com fogo, né? Inclusive, quando a gente compara os evangelhos, aí diz, não, porque Marcos está falando aqui, uma parte aqui do que João disse, aí se você for pegar Mateus, quando for pegar João, aí você compara, dizendo que há uma contradição. Os evangelhos não se contradizem, né? Não. Quando a gente, às vezes, quer... as pessoas querem criticar e dizer, não, porque um evangelho diz uma coisa e o outro diz outra, completamente diferente. Não é completamente diferente. Primeiro porque o evangelho não é uma biografia, o cara não estava lá anotando Nem é esse o objetivo, né? Pois é, como você disse no começo, Marcos era companheiro de Pedro, Pedro anunciava, pregava o evangelho e depois é que começou a se colocar por escrito a pregação oral. A tradição oral é anterior à tradição escrita. Até porque Jesus nem mandou escrever, né? Jesus não disse, vão e escrevam o que eu acabei de dizer, vão e preguem. Exatamente. Não, eu vejo assim, a questão dos evangelhos, eu vi uma comparação muito interessante, que o Jesus, ele é tão grande que ele é quadridimensional. Né? Você não vai ver Jesus de um ângulo só, você tem que ver Jesus de 4 ângulos diferentes para ver se você consegue captar um pouquinho de quem é Jesus. E mesmo assim não chega lá. Não chega. Se você estiver vendo, não é ele ainda. Né? O bicho se o compreendes, não é Deus. Se compreendes, não é Deus. Eu estava com essa citação em latim um dia desse, mas o Bishop Barron que dizia assim, quando ele estava dando aula para os alunos dele de teologia, os seminaristas, e aí o seminarista diz assim, I got it, aí eles drop it. Tipo assim, se você segurou, deixa cair, porque não é. Eu acho que em inglês funciona melhor, né? Peguei, tu pode deixar cair. Porque não é para você entender, não. Né? A teologia trinitária tem que ser muito além. Mas e o Espírito Santo aqui é outra coisa também, né? Assim, acho que a gente termina esse evangelho com o Espírito Santo e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma grande novidade trinitária que se não fosse Jesus revelando, a gente não teria como, pela nossa simples inteligência, chegar lá, né? O São Tomás de Aquino fala muita coisa, até a existência de Deus a gente consegue até inferir, mas a Trindade, se Jesus não revelar... É revelação mesmo. Pois é, chegamos quase aos 30 minutos, né? A gente tinha aquela proposta de se chegar até nos 30, mais ou menos, né? Alguns comentários de que passou dos 30, já começa Já ninguém presta atenção, já eu Deu 38, eu acho que o anterior, mas agora chegamos aos 30, e comentamos a maior parte aqui do Evangelho, não vamos assim deter palavra por palavra, mas os pontos principais. E eu acho que, como a nossa proposta, a gente comenta aqui um pouco da minha visão e da sua, e deixa para o ouvinte aí, para a pessoa rezar com esses pontos, né? Então, é importante a nossa proposta de meditação com Alexo, né? Fazer um Alexo com a Palavra de Deus, tem exatamente isso. Então, esses pontos que a gente partilhou para que a pessoa reze e deixe que o Senhor fale pessoalmente, né? Pois é isso, então, gente. Vamos fazer uma oração de entrega para encerrar o nosso episódio desse domingo. E que você leve isso aí, tudo que você ouviu, para a sua oração. E nesse domingo você tenha mais tempo para rezar, você possa levar, né? Não tudo, porque não vai escutar isso na sua oração, pelo amor de Deus. Pegue o que você anotou, que você guardou no seu coração e vai rezar. Pai, o senhor pode fazer uma entrega também? No final agora? Só... Vamos entregar então, pedir ao Senhor esta graça aí nesse segundo domingo de preparar o nosso coração, né? Preparar e endireitar também o nosso coração para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? O Senhor
nos envia o seu mensageiro, mas ele mesmo prepara, né? Assim, é a graça de Deus que antecede, a graça que vai à nossa frente, que nos circunda, que está sempre conosco. Então, tudo é graça, né? Então, que o Senhor nos dê este dia, neste domingo, neste segundo domingo, já na metade do Advento, que o Senhor nos dê esta graça de mergulhar, de cada palavra que mais forte, que tenha tocado aí o coração daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, possa fazer frutificar, possa dar os frutos, né? Essa boa notícia que o Senhor tem preparado para nós precisa de ter esse coração dócil, aberto a esta boa notícia, ao Evangelho, né? A boa nova do Senhor, que é o próprio Jesus. Jesus é a nossa boa nova. E ele vem. Então, que o Senhor encontre os nossos corações abertos, dóceis à sua palavra. Pedimos ao Espírito também que prepare os nossos corações. Nós que temos também já, como batizados, a habitação do Espírito, o Espírito Santo que mora em nós. Pedimos também a intercessão da Virgem Santíssima sobre nós, sobre os nossos ouvintes, sobre as nossas famílias, por aqueles que se recomendaram às nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. São José, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. Rainha da Paz. Dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã no Instagram e até semana que vem aqui no podcast. Deus os abençoe. Até a próxima.